É, Olá, professor. Eu vou começar aqui agora a apresentar o trabalho sobre Linux Containers e Docker, por Lucas de Oliveira Damascena. O sumário a gente tem o que são containers, vantagens, comparação com virtualização, o que é Docker, por que usar e a relação Docker Containers, além das referências. Meu microfone pode estar meio ruim porque o microfone do fone de ouvido ele está quebrado, então estou usando o microfone do próprio computador. O que são containers? É um conjunto de um ou mais processos distribuídos de forma isolada no sistema. O objetivo dos containers é criar um ambiente tão próximo quanto possível de um ambiente real, sem ter as inconveniências de uma máquina virtual como um sistema operacional próprio para cada instância. As vantagens: utiliza menos camadas para a execução das aplicações, no caso, economiza recursos quando é usado apenas um sistema operacional e seus processos são armazenados em containers distintos dentro desse sistema. As aplicações são executadas em máquina física, não há processos executados em máquinas virtuais. Por mais que máquinas virtuais sejam um quebra-galho, elas funcionam como um hardware em forma de software, e isso consome recursos e possui perda de desempenho se comparar com um processo funcionando em cima de um hardware. Nesse caso, o que ele está explicando aí é basicamente a questão de que máquinas virtuais elas funcionam como: você tem um hardware que é sua máquina própria, você tem um SO que é seu software, e dentro desse SO ainda tem o hypervisor que faz a questão de emular um outro hardware, que aí sim, dentro desse hardware você vai ter um software, que aí sim você vai ter um processo funcionando dentro desse software. E aí você pode ter vários, dentro de vários hardwares, né, você pode ter vários softwares diferentes, Linux, Windows, para poder guardar seus processos. E isso gasta muito desempenho das máquinas, gasta muito recurso. No caso do container, ele funciona em cima somente do SO. Então você tem basicamente somente seu hardware e somente seu SO para poder executar um outro SO, que dentro desse SO você tem vários containers que eles compartilham recursos. Comparação com virtualização. Além da diferença do desempenho pela forma de como as duas tecnologias trabalham, algumas formas simples de distinguir containers de virtualização são: a virtualização permite executar sistemas Linux e Windows em um mesmo hardware, e, como os containers compartilham o mesmo kernel, eles executam os processos que seguem a mesma linha do sistema operacional. Então, no caso, você só vai conseguir executar containers, por exemplo, se for um Linux x86, você só pode executar containers que também são Linux x86. Você não pode usar outra arquitetura. Se você executa processos de um Windows x86, você também só pode executar processos em containers x86 da Windows. Se você tentar Linux, pela lógica dos containers, não funcionariam, porque ele funciona é, em cima do SO, né, e utilizando o mesmo kernel. O que seria o Docker? O Docker é uma plataforma open source escrita em Go. Ela é mantida pela Google atualmente. O Docker possibilita o empacotamento de uma aplicação ou ambiente inteiro dentro de um container, e a partir desse momento torna-se portável para qualquer outro host que possua o Docker instalado. No caso, ele não tem essa dificuldade de posicionamento, né, de deploy. E você upar o servidor com o Docker e os containers, você não tem essa dificuldade, né? Ele é fácil de se configurar, e você configurando ele uma vez, você pode replicar essa configuração para outros containers e para outros hosts que possuam o Docker instalado na sua máquina. Você não tem muita dificuldade de passar de uma máquina para outra, por exemplo, as configurações. Perdão. Por que usar? O Docker reduz o tempo de deploy, pois não é necessária nenhuma configuração prévia na máquina para que ele funcione. Configure uma vez e replique o quanto quiser. E por utilizar também o LXC como back-end padrão, é possível definir recursos como memória, processamento e armazenamento diferentes para cada container. Então, dependendo do tipo de processo que vai rodar dentro do container, você pode definir tipos de recursos que ele vai gastar, né? Porque às vezes você tem um container com processos que não gastam tanto, e você tem outros containers com processos que gastam um pouco mais. Então é bom você
ter esse poder de administrar os recursos da máquina. Aqui tem um parênteses, um parênteses não, um asteriscozinho, né, que fala o que seria o LXC, né, que é uma técnica de virtualização em nível de sistema operacional para executar vários sistemas Linux isolados, né? Então é a técnica que é utilizada para poder o Docker funcionar, né? Para que ele possa criar esses containers a nível de sistema operacional. A relação Docker-Containers. O Docker é um sistema que permite a criação de containers através de imagens de sistemas operacionais a nível de SO e não de hardware. Assim como os containers, ele se preocupa com a economia de recursos, facilidade de deploy, portabilidade, etc. Ele fornece a criação de containers que se comportam de formas distintas ou iguais, dependendo da necessidade do usuário, que servem para isolar processos e o seu funcionamento. E aqui são as referências que eu utilizei. Aí aqui agora eu